Boa noite, pessoal. Aqui é a Sandra Marques. Estou aqui para fazer uma reflexão, né, sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando a programação do Templo Espírita Vicente de Paulo, né. Eu fiquei encarregada de fazer um estudo e uma reflexão do item 1 ao 10 do capítulo 11, que fala sobre o amar ao próximo como a si mesmo. Como nós sabemos, né, todos que somos cristãos e kardecistas, né, a nossa essência é divina, é uma centelha divina, né, a essência de cada um de nós é uma centelha divina, um espírito criado simples e ignorante, a imagem e semelhança de Deus, né? Ignorante em que sentido? Nós ignoramos a nossa origem, a nossa natureza espiritual e a nossa destinação, isso na origem da criação nossa, né? Mas ao longo do nosso processo evolutivo, a gente vai ampliando, né, a nossa consciência, vamos superando a nossa ignorância e ganhando, né, a cada época, né, do nosso crescimento, mais consciência de quem nós realmente somos, de quais são as nossas características, as nossas missões e a nossa verdadeira destinação, que é a vida espiritual e não a vida terrena. E a essência da divindade é o amor. Já disse São João, né, o apóstolo João, que Deus é amor. E se nós somos uma centelha de Deus, né, uma centelha do Criador, então a nossa centelha divina também, ela tem esse germe, né, do amor em nós quando nós fomos criados, né? Só que como a gente não tem muita consciência, né, e nem ainda uma capacidade de cultivar e de expressar essa semente do amor, né, em nosso ser, em nosso coração, então a gente, na origem, né, do nosso processo evolutivo, não cultivamos ou não expressamos muito a nossa capacidade de amar. E o que é o amor, né? Se Deus é amor, e se nós somos uma centelha, né, de Deus, e se o amor, né, assim, é a lei maior, né, que rege a evolução dos seres e do universo, e é também, né, a maior, vamos dizer, qualidade, né, de Deus, e também, para não dizer a maior qualidade, né, do espírito que cada um de nós é, né, mesmo que em potencial, né, que nem todas as pessoas têm essa semente já em flor, né, florida. Então, antes da gente entrar falando, né, sobre a necessidade de ampliar a nossa capacidade de amar, que é o que trata, né, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de trazer algumas definições sobre o amor que estão no Mini Dicionário Aurélio, publicado no ano de 2005. Segundo o dicionário Aurélio, amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outra pessoa. Essa é uma das definições. Aí, Aurélio continua, né, nas suas definições sobre o amor, que também pode ser um sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro, ou a uma causa também, né? Porque tem pessoas que, às vezes, amam um ideal, né? Uma causa, uma luta, uma missão, né, na vida. O amor não é direcionado só a pessoas. O amor também, segundo o dicionário Aurélio, pode ser uma inclinação ditada por laços de família. A gente tem uma tendência também, uma tradição de dizer que a gente ama, né, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos parentes, né, primos, sobrinhos, cunhados, tá? Que aí já são parentes por afinidade, né? Não por consanguinidade. Mas necessariamente a gente sabe, né, que nem sempre a gente tem simpatia, afinidade ou afeto, né, um afeto positivo pelos nossos familiares. Mas essa é uma das definições de Aurélio de amor, né, que pode ser também uma inclinação ditada pelos laços de família.
O amor também pode ser definido como uma inclinação sexual forte por outra pessoa. O amor na nossa cultura também costuma ser confundido com paixão, com desejo sexual, com afinidade sexual, com o amor romântico, né? Quando a gente projeta as nossas idealizações de par ideal ou do que a gente gostaria de ser ou ter numa outra pessoa, e através dessa admiração, né, que a gente sente pelas qualidades de outra pessoa, a gente se diz apaixonado pela pessoa. E como a admiração desperta desejo sexual, então muitas vezes a inclinação sexual, né, a paixão sexual é confundida também como o amor por outra pessoa. Segundo Aurélio, gente, amor também pode ser um apego profundo a um valor, a uma coisa ou a um animal. Então, nós podemos amar uma causa, um ideal, como a verdade, a justiça, a defesa da natureza, da ecologia, do ecossistema. Tem pessoas que têm amor aos livros, ao conhecimento, aos estudos. Tem pessoas que têm amor aos animais, aos cães, aos gatos, a prática, né, de hipismo, ou mesmo assim de criação de cavalos. E existe também aquele amor que é atribuído a uma devoção extrema à pátria ou a uma religião, né? Igual no caso dos muçulmanos extremistas, eles têm um amor, né, uma devoção extrema, um amor, vamos dizer assim, obsessivo, né, ou doentio, né, pela religião, e que às vezes em nome, né, dessa devoção extrema que eles chamam de amor, né, a Alá ou a religião islâmica, eles cometem atrocidades. Mas não quer dizer, gente, também, não estou querendo dizer aqui que todo muçulmano, né, que toda pessoa que é devota, né, da religião islâmica seja radical ou fundamentalista, né? Em todas as religiões nós encontramos pessoas radicais e fundamentalistas. Até na nossa religião, né, espírita kardecista, nós encontramos pessoas obsessivas, bitoladas, ou assim, bairristas, né, que é um termo que eu vou usar ali na frente para falar do amor condicional, né. E segundo, e finalizando, né, as definições que eu encontrei no dicionário de Aurélio, o amor também, gente, pode ser o objeto do nosso amor. Então, é muito comum, assim, casais de namorados, ou casais casados, ou pais e filhos, né, ou às vezes até amigos, irmãos, se chamarem, assim, de meu amor, né. Então, quando a gente chama alguém de meu amor, você está chamando a pessoa ou o objeto do seu amor, né, pela palavra, né, amor. E por que é tão difícil para nós, né, amar e expressar essa semente de amor que existe, né, no nosso espírito, na nossa centelha divina, né? Jesus já trouxe, né, para nós, há mais de 2000 anos, né, esses 3 princípios, né, que norteiam a doutrina cristã, que são a base, né, da doutrina cristã, que é a prática do amor a Deus sobre todas as coisas, o amar ao próximo como a si mesmo, o perdão e o amor aos inimigos, que é a lei mais difícil, né, de ser praticada e vivenciada, né, do cristianismo. Mas por que é tão difícil deixar essa semente germinar, né, em nós, essa semente da amorosidade que está, né, na nossa centelha divina? Porque se a nossa centelha divina, né, ela é de origem e semelhança, né, com Deus, e Deus é amor, então nós temos essa semente em nós. E por que é tão difícil, né, ampliar a nossa capacidade de amar a Deus, de amar a si mesmo, de amar ao próximo, e de amar todos os seres e coisas, né? Como Aurélio mesmo disse no dicionário, nós podemos amar também, assim, os nossos ideais, amar os animais, amar as plantas, amar, assim, o nosso planeta, a natureza do nosso planeta, né? Principalmente respeitando, né? Eu acredito que o sentimento básico para desenvolver a nossa capacidade de amar é o respeito.
É muito difícil a gente dizer que ama alguém se a gente não respeita essa pessoa, ou não respeita um animal, ou não respeita um ambiente, ou dizer, né, que ama a natureza, mas não respeita a natureza, né? Então, o respeito é uma necessidade que vem antes, durante e depois, né, do amor. E por que ainda estamos, né, com tanta dificuldade? Eu fiz uma análise, gente, desse capítulo, junto com outras aulas que eu já dei sobre esse capítulo, né, em outros centros espíritas, em outras épocas. Então, eu consegui fazer uma síntese entre todas as reflexões que eu já fiz, né, para o Centro Judas Iscariotes, Centro Espírita Judas Iscariotes, para acho que até para o próprio Vicente de Paula, eu falei sobre o alto amor, ou no Cristo Consolador. Então, eu fui juntando todas essas aulas para fazer essa síntese de hoje. E daí eu cheguei à conclusão que uma das coisas que dificulta a nossa, assim, expressão amorosa é porque nós ainda estamos, no nosso processo evolutivo, né, enquanto espírito, muito espíritos, assim, ainda com necessidade, né, da reencarnação para poder evoluir. Então, a gente, no processo de encarnação, a gente tem muita identificação ainda com os instintos de sobrevivência, ou com os instintos, assim, que nos dão prazer, como a sexualidade, ou então comer bem, ou, assim, morar bem, ou usufruir de todos os confortos e prazeres que a vida terrena pode proporcionar, né? Não só o alimento, a bebida, o vestuário, a roupa, o sexo, né? O poder, a vaidade, o orgulho de se achar superior porque tem mais, ou aparenta, né, melhor do que os outros seres humanos. E é importante a gente observar que a nossa cultura capitalista reforça muito a nossa identificação com os prazeres físicos, né? Porque como a gente é fruto de uma cultura que nos incentiva muito, assim, a consumir, a ter, a comprar, ou aparentar, né, fisicamente, beleza, ou sucesso material, ou nos incentiva muito a consumir prazeres, festas, ou comprar muita roupa, carros caros, casas, né, maiores do que a gente precisa, ou casas muito exuberantes para poder mostrar para a sociedade que a gente é rico, ou que a gente é bem-sucedido, ou que a gente é melhor materialmente do que a maioria das pessoas, né? Então, a nossa cultura nos reforça muito essa identificação com as necessidades materiais. E quanto mais identificado a gente está, né, com os instintos, ou com os instintos de sobrevivência, ou de reprodução, ou de sexualidade, ou mesmo quanto mais identificado a gente está com os prazeres do corpo, ou da vida material, né, mais dificuldade a gente vai ter, né, de sublimar esses instintos e de elevar a consciência do nosso espírito em relação às qualidades do espírito, né? E uma coisa interessante também é que o nosso sistema capitalista, gente, além de incentivar muito o consumo, o ter, o aparentar, né? Ele também gera muitas desigualdades e injustiças sociais que faz com que as pessoas que ficam à margem, né, do sistema, os pobres, acabam ficando muito identificados também com os instintos de sobrevivência. Porque aí a pessoa não tendo nem o básico para ela viver no plano material, ela acaba ficando obsessiva, né, com a necessidade de comer, de morar, de vestir, e às vezes descamba até para o crime, para a violência, quando ela não tem oportunidade de sobreviver de uma forma digna, né, aqui na Terra. E, em segundo lugar, é uma outra dificuldade que nos, vamos dizer assim, nos atrapalha, né, ou atrasa o despertar, né, e a ampliação da nossa capacidade de amar, que é a nossa identificação com o corpo mental. E a nossa cultura também, gente, reforça muito a nossa identificação
com a nossa racionalidade, com a nossa inteligência intelectual, através da supervalorização, da idealização da ciência e da tecnologia. Então, a gente sabe que com a evolução científica e com o desenvolvimento e progresso tecnológico que foram conquistados pelos seres humanos através da evolução, né, da inteligência racional, da inteligência intelectual, né, e da racionalidade do ser, a gente passou a ter essas vivências, essas práticas como um Deus, né? Então, tem muitas pessoas que se dizem ateias espiritualmente porque supervalorizam o conhecimento e as conquistas da ciência ou mesmo da tecnologia, né? Hoje em dia, a tecnologia também virou, assim, um semideus, né? A gente acaba tendo mais devoção e horas, né, do dia para viver, né, assim, as facilidades, né, ou os benefícios que a tecnologia nos oferece, até do que buscar, assim, estudar sobre a espiritualidade, ou praticar oração, meditação, buscar comunhão com Deus. Eu não estou nem falando com isso, gente, que a gente não possa também, assim, buscar conhecimento espiritual através da tecnologia, né? Porque a internet hoje em dia facilita muito também a gente trocar experiências, ideias, estudos sobre a espiritualidade, que até é o que eu estou fazendo aqui agora. O que eu estou fazendo uma ressalva aqui é quando a gente se torna viciado, né, nas tecnologias e esquece de buscar, né, além das relações virtuais, buscar cultivar a nossa relação com Deus dentro de nós. Porque para a gente encontrar e entrar em comunhão e perceber Deus dentro de nós, a gente não precisa do celular e nem das mídias sociais, né? Basta fechar os olhos, ficar em silêncio, em solitude e olhar para dentro de nós, né? Para perceber o nosso corpo mental, emocional, espiritual e encontrar a nossa centelha divina que habita no nosso chakra cardíaco, mas irradia para todas as moléculas, né, do nosso corpo denso. Bom, continuando, depois da identificação com os instintos, com a racionalidade, a gente tem uma identificação muito forte com os sentimentos. E quando a gente chega nesse nível, né, do chakra cardíaco, a gente pensa assim, mas quando a gente se identifica com os sentimentos, né, todos que a gente pode vivenciar nessa região, né, do nosso corpo, que é regida pelo chakra cardíaco, que rege as emoções, né, o nosso mundo emocional, era para a gente, assim, ter mais, né, capacidade de amar quando a gente chega a nossa consciência nesse nível, né, se identifica com o ser a nível emocional. Sim, quando a gente está nesse nível evolutivo de se identificar com sentimentos, a gente começa realmente a amar, né, aprender a amar. Só que quando a gente está no nível ainda de muita, vamos dizer assim, identificação só com os sentimentos, nós amamos de uma forma bairrista, né? Que palavra que é essa? Quer dizer que a gente ama ainda, que é o estágio, né, que muitos de nós se encontram, de uma forma muito condicional. Então, nós sabemos amar, mas assim, a nossa família, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos irmãos, o nosso pai, a nossa mãe. Isso quando a gente ama as pessoas da família, né? Porque a gente sabe que tem gente que odeia algumas pessoas da família consanguínea, principalmente. Então, quando a gente chega à nossa consciência nesse nível do cardíaco, né, de identificação com os sentimentos, com as emoções, a gente começa já a manifestar algumas formas de amor, mas ainda não é o amor incondicional que o Cristo pregou e vivenciou quando ele desceu à Terra, né, num plano encarnado físico. Como Cristo nos ama e como Cristo pregou, né, que nós aprendêssemos a amar, a gente ainda está muito engatinhando, né, no amor incondicional. E o que é isso, né? Que amor incondicional é esse, né, tão difícil de ser atingido? Quando a gente vai falar sobre o amor incondicional, é muito importante a gente
acrescentar aqui uma segunda palavra ou princípio do alfabeto divino, e que foi revelado, né, esse princípio no Ocidente pela doutrina kardecista, gente, que é a reencarnação. Por que ele é tão importante quando a gente fala de amor incondicional? Porque é o princípio da reencarnação que ergue a pedra dos túmulos vazios para revelar ao ser humano seu patrimônio espiritual e universal. Porque enquanto a gente acredita que a vida é só aqui na Terra, né? Que só existe a vida material, que existe só, que existiria, né, só uma existência física, fica muito difícil, ou ficava muito difícil, desenvolver o amor incondicional. Porque se numa única existência aí de 80 anos, na melhor das hipóteses, né, se a pessoa viver fisicamente 80 anos, é difícil desenvolver o amor condicional para algumas almas, né? Imagina, assim, uma única existência de 80 anos, a gente vai desenvolver o amor incondicional. Não dá tempo. Então, para avançar em direção a esse objetivo, né, de desenvolver a ética espiritual, que seria a sabedoria do nosso espírito, desenvolver a nossa capacidade de amar incondicionalmente e vencer todos, né, os obstáculos que existem, né, para que a gente atinja tal objetivo, é preciso, para vencer, né, esses obstáculos, como os instintos, a racionalidade, os sentimentos ainda, né, imaturos, que o ser humano ainda sente, né, ou lida de uma forma imatura, né, imaturo com sentimentos, para depois, né, ter uma experiência mais espiritualizada, né, das relações consigo mesmo, com os semelhantes e com o planeta, com todos os seres e coisas, e com todo o universo, gente, para desenvolver, em suma, essa ética espiritual elevada, né, e esse amor incondicional, nós precisamos da reencarnação, de reencarnar várias vezes, de ter várias existências físicas e, através das aflições e das vicissitudes decorrentes da encarnação, nós vamos sublimando, né? Nós vamos reeducando, desidentificando, né, com os nossos instintos de sobrevivência, de reprodução, de prazeres, né, exagerados. Nós vamos sublimando o nosso jeito de pensar, de acreditar, de perceber a realidade, né? Nós vamos sublimando e reeducando os nossos sentimentos, que nem todos os sentimentos, né, como nós sabemos, nem todos os sentimentos humanos são, vamos dizer assim, de acordo, né, com a lei divina, eles são naturais enquanto humano, né? A gente sentir raiva, sentir mágoa, sentir ciúme, sentir inveja, faz parte da natureza humana. Só que, como eu falei lá no princípio, a nossa verdadeira natureza não é ser humano, é ser espírito e viver de acordo com as qualidades do espírito. Então, nós não fomos criados por Deus para sempre sentir, né, emoções humanas, como medo, raiva, tristeza, angústia, ansiedade, pânico ou raiva, eu já falei da raiva, né? Sentir inveja. Então, chega uma hora no nosso processo evolutivo, ao longo das várias encarnações, que a gente vai reeducando, né? Todas essas reações emocionais que nós temos quando a gente ainda está muito identificado com a vida física, com a vida terrena, com a natureza humana, né? Porque, na verdade, a gente tem necessidade de reencarnar enquanto a gente ainda se identifica com a natureza humana, com as reações humanas, com as necessidades humanas, ou com as necessidades físicas e materiais ao nosso redor, né? Não só do nosso corpo, mas fora do nosso corpo, mais ligados à vida material, né? Então, nós precisamos de várias encarnações no plano material para ir sublimando, né, os nossos instintos, pensamentos e sentimentos. E através dessas experiências, né,
de reeducação que acontece ao longo dos séculos, dos milênios, né, para muitos de nós vamos nos libertando dessa crisálida material que é a encarnação, mas que não acontece, né, da gente virar borboleta e sair da crisálida numa única encarnação e numa única desencarnação, né, até que seria bom, né, se quando a gente desencarnasse dessa crisálida, que é a encarnação do espírito nesse corpo denso, a gente já saísse desse corpo como uma borboleta e alçasse voos para as glórias, né, espirituais. Mas não, a gente fica na erraticidade, né, no plano astral da Terra, refletindo sobre o que a gente viveu, revendo posturas, crenças, sentimentos não educados, né, reprogramamos junto com os mestres espirituais uma nova encarnação para de novo voltar e tentar essa reeducação, né, dos instintos, dos pensamentos, dos sentimentos, para que a gente caminhe, né, ao longo aí dos séculos para uma vivência, né, elevada das leis divinas e da prática do amor incondicional. Então, o espírito, gente, suas qualidades devem ser cultivadas como se fosse um campo, né, agrícola, um campo, um jardim, né, um campo de agricultura. E toda a riqueza futura que nós podemos encontrar, né, na imortalidade do ser, depende do trabalho presente que a gente realiza em nós, no nosso espírito. E mais do que bens terrestres, nós precisamos cultivar e levar para a imortalidade, para a vida após a morte, bens espirituais. E o maior deles, gente, é o amor, né, que une todos os seres. A nossa capacidade de amar a todos os seres e coisas incondicionalmente, respeitando e aceitando cada um como é, no estágio em que está, né, de evolução, e sendo igual a nós ou diferente em ideias e crenças e valores, sendo um espírito simpático ou antipático a nós, amigo ou inimigo, quando conseguirmos respeitar e amar cada uma dessas pessoas, né, aí sim estaremos exercitando o amor incondicional. E talvez quando a gente chegar nesse estágio, não precisemos mais do processo de reencarnação, né? A gente fique só no plano astral como espírito ou vivendo num planeta mais evoluído, aonde predomine o amor, né? E o bem. Apenas respeitar e amar a tudo e a todos os seres, né? Esse é o objetivo final dos nossos processos reencarnatórios. E para concluir, gente, eu gostaria de fazer uma leitura do último parágrafo do item 9 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi ditada, né, essa mensagem pelo espírito de Fénelon, no ano de 1861, em Bordeaux, eu não consigo muito falar francês, na França. Essa mensagem foi recebida por Allan Kardec sobre a lei do amor. E Fénelon, gente, diz assim, no encerramento da mensagem, e quase que fechando, né, o capítulo. Para praticar a lei do amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa doutrina cristã e espírita, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de gênero, de política, de religião, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora,
qual é o limite do próximo? É a família? A seita religiosa? A nação? Não. É a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, a Terra, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, moral e espiritual, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Bom, eu encerro aqui, gente, a minha reflexão sobre esse capítulo do Evangelho que trata sobre o amor ao próximo como a si mesmo. Espero que tenha sido útil para vocês. Agradeço a todos pela atenção, desejando muita paz e que Jesus continue nos abençoando na nossa caminhada em busca desse aprendizado tão difícil e longo que é o amor incondicional.